Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje, sábado, dia 25 de julho de 2026, a terceira oficina comunitária de leitura do território da construção do Plano Diretor Municipal, o primeiro Plano Diretor Municipal do município de São José do Rio Claro. Então, relembrando que nós começamos essas oficinas de leitura comunitária no dia 23 de julho, às 19 horas, no Jardim Rio Claro, que foi a nossa primeira oficina. Jardim Olinda foi a primeira oficina, representando ali uma grande região da cidade. Lá tivemos uma presença de até uma boa parte da população, 20, 30 pessoas, o que é até um número considerável, considerando que o número expressivo de participantes nessas oficinas comunitárias não costuma ser tão grande. Fizemos ontem, também às 19 horas, numa outra região da cidade, que é o Jardim Olinda, Rio Claro, troquei os dois, no batalhão da Polícia Militar. Também tivemos a participação da população. E hoje, sábado, 9h30 da manhã, começamos essa terceira etapa, que é a leitura do território, essa terceira oficina, que serve justamente para colher da população informações a respeito do território rio-clarense. Nós queremos ouvir a população e o objetivo dessas oficinas é traçar uma escuta ativa da população com relação aos problemas do município, identificar nos mapas, dizer com relação à sua vivência da cidade, quais são as regiões que devem ser prioritárias na hora de nós estarmos construindo o plano diretor, quais regiões precisam de mais atenção com relação à saúde, educação, lazer, infraestrutura, limites territoriais. Então, tudo isso tem sido objeto de debate, objeto de escuta nessas três oficinas. E hoje vamos terminar esse ciclo de oficinas e ainda vamos ficar mais uns 10 dias com os questionários online que estão sendo respondidos já. Já são 10 dias que a gente está coletando essas respostas da população. Vamos ficar mais 10 dias, então mais ou menos um período de 20 dias que o formulário ficou online para ser respondido também como parte do acervo importante que é a escuta comunitária nessa leitura do território, que é o material que dá um insumo base para a construção do plano diretor. Então, hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal, temos a participação de poucas pessoas da população. Algumas pessoas que estão aqui hoje são representantes também da Câmara, os representantes do comércio, mas são pessoas que representam uma boa parte da população. Isso nos deixa muito satisfeitos, porque são pessoas que foram eleitas, como é o caso dos vereadores, como é o caso dos servidores que também aqui estão representando o município, e também a Câmara, a ACERC, a Associação Comercial, a presidente da Associação Comercial, se faz aqui presente representando o setor do comércio e trazendo, portanto, essa visão de como o comércio entende a importância do plano diretor e trazendo a visão que precisa ser escutada também do ponto de vista dos comércios que funcionam aqui em São José do Rio Claro. Nós vamos fazer uma oficina diferente, um pouco mais objetiva, até por conta do volume de pessoas que nós aqui estamos representados. Nós vamos trazer direto para a parte da dinâmica, tá? Até para não nos alongarmos tanto, como foi nos últimos dias. Então, hoje nós vamos fazer uma dinâmica e eu vou explicar um pouquinho para Nicole, que não estava presente, as outras pessoas estavam nas outras oficinas. Então, Nicole, como você é a pessoa que não estava, só para explicar rapidamente o que é o plano diretor para você, para também ficar registrado. Nós estamos em gravação, isso vai ficar no material público, o que é o plano diretor, a importância do plano diretor e como vai funcionar as oficinas e os registros que nós vamos fazer com a sua escuta e também com a contribuição, se for o caso, mais contribuições do que todas essas que os vereadores já têm contribuído nas oficinas anteriores.
O plano diretor é a lei que organiza o futuro da cidade, do município inteiro, na verdade, não é só da zona urbana. Ela organiza a cidade e o campo. Então, é como se fosse a planta de uma casa. Uma casa sem planta, ela fica até de pé, mas com o tempo ela vai dando problema. Então, o objetivo do plano diretor é justamente nós termos um mapeamento do nosso território, sabermos até onde vão os limites do nosso município, os limites urbanos, até onde eu posso ter loteamentos que são considerados loteamentos urbanos, e também é muito importante para o município saber até onde ele deve investir em infraestrutura, porque hoje nós temos um conflito que é muito normal em todos os municípios, que os proprietários de terrenos privados desejam fazer loteamentos e vão abrindo esses loteamentos sem que haja um certo controle, porque justamente o município não delimitou qual que é o perímetro urbano, até onde dentro desse perímetro urbano deve haver investimentos públicos, a partir de onde que não deve-se ter loteamentos. Então, essa limitação ela é muito importante, justamente para que a gente tenha um controle do crescimento urbano e também faça investimentos mais assertivos. A gente sabe que esse espraiamento, esse espalhamento descontrolado da cidade fica fazendo com que o poder público tenha que levar asfalto cada vez mais distante, transporte escolar, tendo que construir novas escolas, novas creches. Então, tudo isso é gasto público, sendo que com uma cidade mais organizada, uma cidade que tem comércio junto, né, com residências, avenidas largas, estacionamento, tudo isso leva a ser uma cidade mais sustentável e com melhor aproveitamento do espaço urbano. Então, na leitura de território que nós realizamos, nós percebemos que São José do Rio Claro tem muitos vazios urbanos. Então, nós temos grandes áreas aqui na cidade de terrenos que são vazios, que não estão ocupados. Então, o plano diretor ele quer refletir sobre isso, sobre esses terrenos que têm dado pouca ocupação, de que forma que a gente pode incentivar os proprietários a dar um melhor uso para esses terrenos, de que forma que a prefeitura pode incentivar esse terreno a exercer alguma função social, porque é importante, né, para justamente a gente não ter que ficar levando construções de casas cada vez mais longe e trazendo este problema de logística, de transporte, que nós desejamos solucionar. Então, basicamente, esses são as razões pela qual o plano diretor existe. Ele define até onde vai a cidade, questões de moradia, ele protege e mapeia onde ficam os rios, as nascentes, a questão do esgoto, do lixo, tenta conciliar campo e produção. E a participação da população ela é decisiva, justamente porque é uma exigência legal. O Estatuto da Cidade ele exige que o plano diretor ele tenha essa participação popular, ele faça a escuta da população com relação ao seu território. E é essencial essa escuta, e tem sido muito importante a escuta e o insumo que nós colhemos nos bairros, porque a gente percebe que ninguém conhece o território como o próprio morador. Ontem foi bastante rico a oficina, né? O presidente de bairro esteve presente, trazendo um relato a respeito das ruas lá do Jardim Olinda, do Jardim Rio Claro, falando o quanto que de um tempo para cá o bairro tem sido valorizado, apesar da estrutura de asfalto ainda estar bastante deficitária no bairro, mas que ele se sente acolhido pela prefeitura, que tem se sentido que de um tempo para cá as coisas têm melhorado. Depois que construiu o batalhão, por exemplo, ele fala que deu uma melhoria da segurança ali no bairro. Então a gente percebe que o poder público ele tem ferramentas e a utilização dessas ferramentas ela é muito importante. E é através dessa leitura de território que a gente escreve o diagnóstico do município. E também é importante que a população saiba, é importante que está sendo gravado, que tudo que está sendo colhido vai ter resposta. Então, por isso que nós incentivamos, aproveitamos o momento da gravação para reforçar esse convite para que as pessoas participem online, preencham um questionário, porque vai haver uma resposta. Essa resposta vai estar traduzida no plano diretor e também, posteriormente, nas leis satélites que vão definir a lei de uso e ocupação do solo, lei de zoneamento urbano, lei que vai tratar das zonas especiais de interesse social e outras leis tão importantes que vão delimitar e organizar o território de São José. Só para também
adiantar mais ou menos uma explicação de como é o processo. Nós fizemos já a preparação, o Núcleo Gestor ele foi criado em fevereiro de 2026. De lá para cá, nós temos trabalhado no diagnóstico técnico, através de mapas, leis e diversas outras legislações, planos municipais que a Denise tem nos encaminhado. Nós traçamos e entendemos a realidade do município e vamos concluir esse entendimento de realidade por meio dessas oficinas, agora que escutamos os representantes da população, os vereadores que têm participado, e também os presidentes de bairro e algumas pessoas da comunidade que têm participado das oficinas e as pessoas que estão participando também do preenchimento do formulário online. Nós vamos encerrar a leitura de território, então nós vamos ter uma visão de como é o território de São José do Rio Claro e quais são as urgências, quais são os temas importantes que a população entende que devem ser debruçados e que devem ser debatidos no plano diretor. Através disso, nós temos uma primeira proposta de lei, que é uma versão inicial, uma versão 1, que está sendo construída pela consultoria, com o apoio dos secretários, que justamente vão validar e vão trazer mais informações, vão trazer mais insumos, e também levando em consideração toda essa leitura, na hora que estivermos escrevendo e revalidando essa redação inicial. Finalizada essa proposta, nós trazemos de volta para debate, então vai ter uma audiência devolutiva, né, Denise? A gente vai fazer essa audiência devolutiva, tão logo o texto esteja pronto, ela tem que ser marcada com um tempinho de antecedência, nós vamos publicar no Diário Oficial e vamos agendar essa audiência, muito provavelmente no mês de setembro, no máximo em outubro, é o desejo, né? É óbvio que pode haver atrasos, mas nosso desejo aqui em setembro, outubro, a gente já faça essa audiência devolutiva com a apresentação da minuta da lei. E aí, encerrado essa devolutiva, se não houver mais modificações por parte da população, nós apresentamos à Câmara, que também pode fazer os seus debates, pode fazer as suas considerações, alterações pelos vereadores, e finalmente, depois do regular processo tramitativo, a lei será aprovada e sancionada e passa ao arcabouço jurídico do município, e aí vem a parte mais interessante, que é fazer a lei acontecer no dia a dia na vida da população. Eu poderia agora falar um pouquinho a respeito da leitura do território, e foi importante trazer essa leitura para a parte da população nas oficinas anteriores, mas como hoje nós temos poucas pessoas, e vocês são pessoas que já conhecem bastante a realidade do município, a força, os desafios, a localização, né, onde o município está inserido, que tem um encontro raro de dois mundos, os dois biomas, o Cerrado, a Amazônia presente, as questões ambientais, que também são muito importantes, a fronteira agrícola, que às vezes avança para a cidade e causa impactos, então a gente também tem que buscar de que forma que a gente consegue conciliar a atividade agrícola, que é de suma importância, a importância vital para o nosso município. Vamos otimizar o nosso tempo hoje e avançar direto para a oficina. Na oficina, nós temos 3 momentos. O primeiro momento é entender as condicionantes, as deficiências e as potencialidades do município. Entender o que nos limita, o que nos define, no caso de condicionantes, que, por exemplo, o que é uma condicionante do município de São José? É um território gigante, é um município muito grande. Tem 2 biomas, tem chuvas concentradas em algumas regiões, águas aqui da região da cidade, da região urbana, ela é 100% de água de poços profundos, então nós temos que ter uma preocupação ambiental com a contaminação do lençol freático, uma constante visualização, né, a respeito dessa água, verificar se os poços eles estão mantendo a qualidade, verificar a respeito das deficiências do município, o que falta, o que está ruim, o que precisa ser superado, trazermos a respeito das potencialidades, dizer o que é bom e o que pode ser aproveitado. E as ferramentas que nós temos, né, para organizar esse território, que são o que pode nascer do novo plano, é justamente uma definição do perímetro urbano. Então, o perímetro urbano agora, depois, com o plano diretor, ele vai estar delimitado.
Então, o perímetro urbano ele vai estar na lei, então, fora do perímetro urbano não será autorizado, e é bom que se deixe isso registrado, fora desse perímetro urbano delimitado não podemos autorizar novos loteamentos, justamente para, neste primeiro momento. Não significa que é um perímetro urbano fixo para sempre, mas neste primeiro momento o município declara que nesta área é a área que ele deseja concentrar os seus esforços de urbanização. Vai se fazer o macrozoneamento, onde a gente vai dividir, onde que é a zona rural, vamos mapear onde fica o campo, onde ficam os projetos de assentamento, as rotas agrícolas, tem diversos mapas que compõem o plano diretor, eles vão vir anexos aos estudos. E nas outras leis, vamos trazer leis também traçando zonas especiais de interesse social, trazendo o estudo de impacto de vizinhança, em que circunstâncias que lhe é obrigatório, trazendo regras para cumprir função social nos terrenos vazios, regras de reurbanização e de regularização fundiária, ou pelo menos de um incentivo à regularização fundiária, trazendo zonas de proteção, regras para preempção, outorga e direito de construir, em que momentos que esses instrumentos podem ser utilizados, atualização do Código Tributário Municipal. Então, tudo isso é o que nós pretendemos que vá nascer com o plano diretor e com essas leis satélites. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, prefeito. Desde manhã. Senta naquela cadeirinha pequenininha ali, que é a que eu coloquei para você. Se quiser. Não sei. Mas é muito grande. Aqui, quanto... Só uma dúvida, pode ser que a gente vai chegar lá no assunto, mas acho que nasci de 7 meses. Qual que é a porcentagem, mais ou menos, do plano diretor de ocupação, além do que da área já ocupada? Qual que é a estimativa aí que a gente vai chegar? Ocupação da área do município. Na apresentação do plano, a estimativa de ocupação da área, além do que já é ocupado, né? Provavelmente tem uma projeção, aí, uma previsão de uma área, né? Que foi citada aí, que é uma coisa que pode, né? Inicialmente não pode passar daquela ali, mas provavelmente tem aí uma perspectiva aí, né, de área que pode ser ocupada dentro do plano diretor, né, uma previsão de tempo. Toda previsão ela tem que ser baseada em dados reais de projeção do que nós imaginamos que a população vai crescer nos próximos 10 anos ou nos próximos 5. Nós vemos que o tamanho de São José do Rio Claro, nos últimos 10 anos, ele não aumentou muito pelo contrário. Teve um período que a população chegou perto de 20 mil habitantes, né, na época que a Libra estava com toda a produção, toda a ativa, a população chegou perto de 20 mil habitantes, mas agora nós estamos com um déficit populacional. Nós estamos com menos 6 mil pessoas com relação a esse período de 2020, que foi mais ou menos o boom, né, do epicentro populacional. Então, não podemos pensar numa mancha urbana ou numa projeção de uma mancha urbana muito acima daquilo que a cidade já tem crescido e daquilo que a gente espera que ela venha a crescer, ou que aparentemente ela venha a crescer. E é lógico que, se, por exemplo, vai se instalar mais 4 indústrias, a qualquer momento a Câmara de Vereadores pode provocar e espalhar ainda um pouco essa mancha provocada. Mas, num primeiro momento, é importante que a mancha e a delimitação ela seja um pouco próxima do que é a realidade atual. Então, essa delimitação urbana ela tem que ser próxima do que a gente tem hoje de projeções de bairros, talvez um pouquinho acima, nas beiradas. E nós temos um problema muito sério que a leitura de território tem apontado,
com relação ao problema da drenagem da cidade. Pela cidade ser um planalto, e nós temos um problema muito sério de drenagem urbana e assoreamento, em algumas regiões, a água da chuva tem um talude, né, que acaba levando. Então, tem áreas que não temos como permitir que sejam criados zonas residenciais, porque essas são áreas que, muito provavelmente, se forem instaladas, serão áreas de risco para a população. Então, o objetivo do mapeamento do território também é falar que existem algumas áreas no mapa, no entorno do mapa, hoje, que a gente não poderia incentivar a ter projetos de desmembramento, projetos de novos loteamentos, porque seriam áreas arriscadas para a população. E também, né, hoje nós temos, eu não sei como é a pulverização agrícola, mas a pulverização agrícola no entorno da zona urbana também é uma questão muito perigosa. Então, a gente também pode pensar em limitar até a atividade agrícola na área próxima, justamente para trazer um pouco de segurança. Mas tudo isso é levantado e vai ser debatido. Já que você falou dessa parte agrícola... Fala aqui só porque está gravando. Criar, assim, tem já município, né, Betinho, que tem aqueles 90 metros, né? Por exemplo, da sede, por exemplo, aqui, não sei, Maria, também, nessa parte que nós temos em volta aqui, não tem que ter um espaço, porque nas fazendas já tem isso aí, né? Agora não sei como é que ficou aqui dentro da cidade, dentro desse plano diretor aqui. 90 metros é com relação à pulverização. Se eu, por exemplo, tem esses chácaras em volta plantando soja ou milho. Você não pode, tem que deixar os 90 metros, daí depois se planta, por causa da aplicação dos venenos, né? Então, acho que isso aqui no plano, acho que tem... Isso é importante, a gente trazer uma delimitação até da fronteira agrícola, até onde ela pode chegar quando tiver casas ou imóveis residenciais. É isso aí. E no interior, nas fazendas, já era 90, daí acho que foi reduzido um pouco, só que não sei se ficou 60, 70, agora Vocês aqui... têm que ver qual que é a realidade hoje, que às vezes não tem, mas eles também não querem permitir que chegue justamente para preservar do jeito que está hoje e não gastar. Porque a gente sabe que é importante, a área agrícola é 100% importante, nós todos apoiamos. Só que a gente acaba gastando com saúde, né, porque acaba adoecendo um pouco as pessoas que moram ali no entorno. Então, isso tudo tem que ser sopesado, é muito importante a essa discussão. E se hoje não está sendo ocupado, pensar em uma maneira de trazer uma segurança, uma barreira de segurança. Vai ser uma zona de proteção. Lembra da gente trazer isso com o secretário. Na verdade, tem que pesquisar bem isso aí, né, Maria? Temos que pesquisar qual tem sido a fronteira adotada também nos outros municípios para trazer para o debate. Então, continuando, só para a gente explicar, o plano diretor, então, ele vai ser uma lei-mãe, e dessa lei derivam outras legislações. Por exemplo, a gente acabou de citar uma possível barreira agrícola para a utilização de defensivos no entorno ou nas proximidades de áreas residenciais. Isso é uma lei ambiental, que pode ser uma lei derivada do plano diretor. Isso vai estar no plano diretor? Não. O plano diretor ele é curto, ele é sintético. Ele traz que é importante termos diretrizes ambientais. E aí nós vamos ter isso no Código Ambiental Municipal, que pode ser um capítulo onde a gente traga as regras de defensivos, a aplicação dessa barreira. Então, o plano diretor ele vai estruturar essas regras e ele vai permitir que essas outras legislações elas nasçam. Não precisa nascer tudo de uma vez também. O nosso objetivo é entregar esse plano diretor esse ano. Entregando o plano diretor, todas essas outras legislações, os secretários, o prefeito, a Câmara, vão estar liberados, porque nós já fizemos essa parte das audiências e da escuta da população, com base nesses insumos, a estar produzindo todas essas outras legislações. Então, hoje, para a gente avançar para a dinâmica, basicamente nós vamos fazer o seguinte: em cima desse mapa de território que está aqui, que é do território urbano de São José do Rio Claro, eu queria coletar, do seu ponto de vista, onde você vê problemas na cidade, onde que você vê que são áreas que
precisam de um pouquinho mais de atenção, áreas que estão tendo, eventualmente, problemas nas ruas, nas avenidas, pontos de alagamento, algumas regiões que você entende que tem problema, outras que você entende que tem qualidades, praças que você entende que estão bem estruturadas e que podem ser, por exemplo, copiadas para um outro bairro. Nós temos uma praça bonita aqui na Mato Grosso, né? Podemos ter uma praça semelhante, talvez, lá no Jardim Rio Claro, no Jardim Olinda. Então, trazer esses pontos, o que você admira na cidade e qual que é o sonho, o que nós queremos para o futuro. E aí nós vamos organizar isso no próprio mapa, vamos escrever no mapa ali, durante a oficina, trazendo isso, né? Quais são os pontos de atenção, quais são os pontos de melhoria, o que são os sonhos que a gente tem para a cidade. Vamos fazer a anotação de tudo isso, como fizemos nos 2 dias das oficinas anteriores, e tudo isso vai gerar o material que nós vamos trabalhar em todas essas leis, no plano diretor e nas leis satélites, que vão ser editadas tão logo o plano diretor seja aprovado. Então, podemos começar. Alguém quer fazer algum registro, falar a respeito da... Deixa eu perguntar, por exemplo, nós já fizemos lá no Jardim, foi feito no Rio Claro, tudo. Uhum. Aí agora vai ser só do centro ou vai abranger tudo de novo? Hoje o objetivo era pegar todas as pessoas que poderiam escolher. A gente separou a cidade em 3 regiões e 3 horários, né? Diferentes, justamente para possibilitar que a população escolhesse um horário na agenda que fosse compatível com seus compromissos e pudesse participar. Nenhuma das vezes a gente limitou a uma única região. Então, hoje a gente fala da cidade inteira, assim como fizemos nas outras regiões. Óbvio que ali, justamente por estarmos no bairro, muitas vezes a pessoa do bairro o foco do bairro aparecia mais. Mas a gente está falando da cidade toda nas 3 oficinas. Mas aí está aí a Nicole, que participou muito, quase 2 anos que está na associação, né? Terceiro, então acho que ela também pode envolver. A Nicole vai trazer muita visão, acreditamos, hoje para a oficina, pela visão da associação comercial, a respeito, então, dos problemas que a associação entende, ou as qualidades também, que é importante a gente destacar, e o sonho que nós temos para São José. Então, nós vamos fazer isso, vamos passar agora para o mapa. Eu acho que a gente vai passar para o outro microfone, e aí eu vou sentar ali com você, ou vamos sentar todo mundo ali em volta do mapa, a gente já vai... que nem foi feito lá no... Pode, ele vai falar aqui, só um minutinho. Pode falar. Então, doutor, primeiramente, bom dia a todos, né, que nós assistem. E, assim, eu vi que foi muito bem planejado, viu, né, as apresentações do doutor aí, né, foi no bairro Jardim Olinda, porém, assim, a população não compareceu, né, foi também lá no Jardim Rio Claro, no batalhão, foi bem divulgado, né, Denise? E a população, infelizmente, assim, a gente fica até triste, assim, porque eles não se empenham em pegar esse conhecimento, né? Tem a chance de opinar para uma melhoria do município, né? E daí não aproveita essas ocasiões que vem aí, que pode opinar, aqui tem que ser melhorado, né? Igual o doutor sempre colocou nas falas dele. Então, assim, o povo tem muito pouco interesse, né? E depois, às vezes, a população reclama, né? Das coisas, mas a chance vem para ele opinar nas melhorias, né? Mas, assim, infelizmente, a população prefere criticar do que trabalhar em cima da melhoria. Foi bem divulgado, então, assim, faltou muito interesse da parte da população. Mas da parte, assim, que é do município ao todo, né, está sendo feita. E com fé em Deus, assim, vai dar certo, sem dúvida nenhuma. E muito obrigado, doutor, por essas explicações, né, Denise, o prefeito, e os demais que estiveram sempre junto aí. Betinho tá, o Márcio, acho que os vereadores também, acho que quando tem uma sessão, acho que, será que é bom falar um pouco disso aqui já, ou esperar primeiro? Nós já apresentamos para ele. Não, para ele sim, assim, a hora que estiver na Câmara, que foi feito já, tá tudo, ou depois. Nós vamos ter a devolutiva, né, em setembro, outubro, que vai ser a apresentação do texto já.
Aí, se vocês quiserem fazer lá, ou antes, para explicar o que já foi feito, acho que é importante mesmo. Eu acho que assim, foi bem divulgado, né, Denise? Foi bem divulgado, foi bem, né? Daí então vai ter audiência pública, tudo. Acho que não aí, tem, né? Deixa como tá. Essa última agora faz uma audiência pública. Isso, a última devolutiva é uma audiência pública. Aí chamando os empresários, padeireiros. Foi convidado os associados. Foi também? Pelo menos digitalmente. Pergunta para ela. Eu digo assim, a próxima que for fazer agora a audiência, retornar e falar para eles, ó, tal. E é interessante, né, que vocês saibam que a gente colocou, né, em todas as mídias, rádio, a própria... Fala no microfone. Fica registrado. O pessoal quer ver. O próprio carro de som, e está no site da prefeitura o link, soltamos o QR Code. Então, assim, não tem como falar que não teve motivo para participar. Vai deixar... Claro que a gente teve participação lá no Jardim Olinda, que abrange aqueles... São, acho que 6 bairros lá. Aqui para o lado do Jardim Rio Claro, que pegou um pouco do centro também. E vai ficar todas as decisões, as coisas erradas que estamos apontando para a gente colocar no plano diretor, que vai fazer com que a cidade cresça e todo mundo seja abastecido, não ficar um bairro melhor que o outro, vai ser tudo igual. Era esse momento que as pessoas tinham que vir aqui para falar. E aí, o que acontece? Não vem. Então, fica na mão de algumas pessoas só, e depois não vão ter direito de reclamar. Claro que vai passar aqui na Câmara, igual o Joanilson já falou, vai ter a devolutiva, tudo que nós colhemos aqui vai ser explanado, vão ter ainda a chance de mudar, né? A gente acho que ainda tem mais 2 audiências, né, Joanilson? Tem só uma audiência pública, E... mas tem uma audiência com o núcleo gestor. E também a gente fez uma reunião ontem com os secretários que assumiram agora, porque a gente tinha todos os dados que nós estamos passando no momento, foram colhidos pelos secretários anteriores. E ontem nós fizemos uma nova reunião e já foi passado também tarefa para eles. Então, assim, o Joanilson também está esperando isso. Então, nós estamos colhendo o máximo de dados que pode para não dar nada errado. O plano diretor vai por 10 anos, mas nada impede que a gente volte aqui e faça uma nova adequação se não estiver dando certo. É isso. Então, vamos começar a oficina. Obrigado. A gente verificou muita gente falando do problema da drenagem em alguns bairros. Aqui no... Esse é o Rio Claro, né? Aqui é o Olinda. Esse é o Olinda. Aqui no Olinda tem uma área aqui em volta, principalmente. Aqui nessa área onde tem a APP, o pessoal fala que tem bastante assoreamento, erosão. Então, queria que você fosse apontando e a gente vai anotando no mapa. Também do ponto de vista do comércio, o que você entende que pode ser melhorado na Mato Grosso? Essa parte do centro é uma área assim que já há um pouco de tempo tem sido já modificada, tá bem legal, né, em relação ao que a gente teve aí nos últimos anos, que a gente precisa a parte de inclusão de PCDs, que está bem fraca, uma coisa que está totalmente desfocado, é uma coisa que parece que já foi levantada mais antigamente com o comércio, e teve uma fase, né, um momento aí de alguma gestão que foi acordada alguma coisa com os comerciantes, e aí alguns partes fizeram as calçadas, partes não fizeram. Então, essa parte de inclusão para a pessoa, né, com deficiência é interessante. Não porque algumas calçadas é o passeio todo.
porque a gente vê que nós não temos aí essa aplicação aí para PCDs, que é bem importante, né? É uma coisa que provavelmente já está aí, mas tem que regularizar no plano diretor, porque o plano diretor ele é o mestre, é a mãe para iniciar. Então, assim, ter essas normas de questão de pintura, questão de recuo para comércio, mínimo de construção, tamanho de áreas, né? Isso daí é importante a gente deixar isso bem focado entre as principais avenidas, como a Sigfried Bus, a Argentina e a Uruguai, assim junto com a Mato Grosso também, para que fique mais padronizado, que é uma coisa que traz esteticamente para a cidade uma coisa mais bacana. O centro tem que ter a Brasil, a Sigfried Bus é a antiga Brasil. Isso. Nós precisamos... A testeira do comércio tem que ser padronizada? Não a testeira, né? Mas, em si, assim, a divisão de tamanhos dos terrenos no centro, o mínimo, né? Não sei se fica diferente de uma parte comercial, residencial, essa parte o senhor vai saber me dizer melhor. Mas que fique, assim, uma questão padronizada no geral, né? Porque a gente vê em outras cidades também aquela questão de classificação, assim, aqui é centro, então ela é um estabelecimento comercial, não é para uma construção residencial. Não sei se caberia isso, não sei se caberia entre um lote misto ou um lote comercial, mas se conseguisse trazer um lote comercial para as avenidas, é uma coisa que valoriza muito. E a pessoa ela procura fazer uma coisa residencial mais nos bairros residenciais. É uma ideia, né? O cara constrói uma casa de 600, 700 mil na avenida, que tem um exemplo, né? E não faz um prédio para ter para o comércio. Esse aí acho que eu estou entendendo. Comercial. Zoneamento comercial nas principais avenidas, né? Isso. Creio que já foi apontado a questão de esgoto dos bairros, né? Já vi ali que vocês comentaram, né? Principalmente nesses bairros mais retirados. A questão da pavimentação asfáltica, principalmente nas beiradas da cidade, mas isso aí eu creio que não cabe ao plano diretor, mas sim que já vai estar focado o asfaltamento aí em 100% da cidade. É o ideal, é o mínimo para iniciar principalmente novos lotes, né? Acredito que hoje em dia nem se faz mais um loteamento sem a pavimentação asfáltica. Mas a gente vê, né? Um grande problema, principalmente nessa parte vindo para Guavirá, sempre teve ali um asfalto, mas é uma coisa sem meio fio. Meio fio é uma coisa que não poderia faltar sem o asfalto, né? É uma coisa que tem que exigir como regra principal, porque acaba sujando demais e estraga todo o asfalto se não tem meio fio, né? Se vocês quiserem fazer alguma colocação. Está quase com Meio fio? meio fio, não tem. Assim, né? Tá bom. Gestores passaram. Alguém lembra? Essa questão do meio fio não A tinha aparecido sinalização nos dias. também, né, Garbi? Essa questão do meio fio. Quer falar? Sinalização? Hoje nós estamos, placas, sinalização, os nomes das ruas, tem tudo isso aí. Centro não tem. Em questão de novos loteamentos, uma metragem mínima em tamanhos de terrenos, né? Mas não limitar tanto, que é uma dificuldade que a gente vê em outras cidades, é uma metragem mínima muito grande, muito grande, vamos supor, só o loteamento pode ter só a partir de... É um absurdo, não é a realidade de São José. Nós ainda somos um município menor e fica inviável financeiramente um terreno muito grande. Então, segurar nisso daí, um terreno aí 150 metros para uma família, é o ideal em questão de custos para manter esse terreno aí. Então, se sobe muito esse número aí, fica ruim. Não é a realidade de São José. Isso é uma coisa que eu bateria muito em cima. Querer impor aí um terreno de 200 metros, 220 metros mínimos, não é a realidade de São José. Tanto que a gente vê nos parcelamento, isso. Para residencial, loteamento residencial.
150 pelo menos, né? Para não, porque menos é mais complicado um pouco, acredito eu, que na legislação fica um pouco inviável. Né? Mesmo assim, às vezes vai ter aquela família que, porque hoje a gente tem as residências diminuindo cada vez mais, vai ter aquela família que vai querer desmembrar metade do lote, porque às vezes vão fazer 2 casinhas de 80 metros, então é complicado isso daí, mas não colocar tão grande nessa situação aí, porque fica inviável, não é a realidade financeira da maioria das pessoas, dos moradores locais. Tem que se cuidar também quando fala na metragem mínima de terreno, é a questão, eu não sei como se diz, das águas, porque se você faz um terreno muito pequeno também, e ele construir na totalidade do terreno, não vai ter infiltração de água, e isso também futuramente cria um problema para o município, porque essa água, ela volta e não tem onde escoar. Tem isso também? Dentro de uma das normas, que é o Código de Obras, a gente coloca uma área mínima permeável por construção. Isso está no Código de Obras, é uma das previsões, é uma das leis satélites que podem delimitar para que o alvará de obra saia e para que ele tenha a autorização de construir, ele tem que deixar no projeto uma área mínima permeável no terreno. Maria, lá no projeto, lá está 150 metros ou 200 terreno? Não lembro, mas eu acredito que é 150, porque na época que estava fazendo o arco-íris, tinha feito de 300 metros, se eu não me engano. E aí o Massal recebeu mais uma oferta de mais 50 casas. E aí nós subdividimos os terrenos, então acredito que são 150. Mas dá uma olhadinha lá, eu acho que no mandato passado foi aprovado um projeto lá para 150, acho que foi 125. Eu acho que é um mês. 65? Tem que ver se lá. Testada mínima. Hã? Testada mínima. Parcelamento mínimo. Totalidade. Acho que a frente é 10. Porcentagem do terreno. Se eu não me engano, é tantos por cento do terreno que pode ser a construção. É percentual, você tem que deixar X% de área permeável. Dentro desse plano diretor, essas fachadas, ela é cabível de colocar no plano diretor? Porque, Não assim, aí a fachada, por exemplo, da frente, né? A fachada mínima também entra na lei de parcelamento urbano. É após o plano mãe, Isso. quando parte para a lei. Quando você vai fazer a lei de parcelamento lei, urbano. Aí você já vai determinar quanto que pode parcelar, qual que é a testeira mínima. Aí você pode colocar a área mínima de permeabilidade. A gente está fazendo desse jeito para vocês ter mais liberdade, porque o plano diretor ele vai estabelecer as diretrizes e depois a gente vai soltando essas outras legislações. Mas se quiser soltar tudo, basta ter o estudo da secretaria. A gente consegue colocar também no plano diretor sobre aquela questão das rotas rodoviárias para que não passe o veículo de carga aí dentro. Ah, sim. Isso aí é interessante. Hoje, né, o anel viário ele já faz assim, né? A volta já iniciar uma questão de não passar, porque destrói, né? Destrói. Asfaltatório, asfalto, lombadas. Isso daí é uma coisa também interessante para se colocar essa rota rodoviária, proibição de cargas pesadas. Isso é interessante no centro, atrapalha muito. Porque Mas hoje, aqui assim não tem um negócio que os caminhões não conseguem passar? Não tem? Mesmo assim eles fazem, mesmo tendo. É? Ali no IP colocaram na entrada os negócios para não passar, eles fazem a volta mais perigosamente para dar para a carrinho entrar e tá lá feio, sujando o nosso bairro. Né? Acho que a gente tem que pensar em uma fiscalização por câmeras e multa. E aí, bom, com o tempo eles vão aprendendo. vamos pensar na Mato Grosso aqui, o que mais tem que se ver assim? O Mato Grosso já tem essa. Não tem como a gente estender ela, mas é a regularização, porque vai partir depois, mas a regularização de placas é a mesma que vai entrar das pinturas de estacionamento, essas coisas não é no plano diretor agora. E aí o que eu vejo que tem que ter é o comerciante se adequar às calçadas para o PCD. Isso é uma coisa que nós estamos atrasados. Perfeito. Bastante coisa. Infelizmente não são só as calçadas, né? São os banheiros. Infelizmente hoje o poder Fossa, público nós temos um problema de não oferece Fossa? possibilidade. Tem que partir do poder
poder público, só Poder que é uma público coisa que ela é hoje não posterior a oferece esse. nas No comércio? secretarias. Comércio, problema das fossas do comércio. Assim, hoje ela tem uma lei, acho que tem uma lei que pode fazer na frente, ou não pode. Esse dia deu um problema ali, lembra? Aquela explosão ali. Na verdade, a Sim. fossa hoje tem Ela comércio que não tem espaço mais, entendeu? De construção. E aí faz-se um estudo e o engenheiro tem que fazer um documento liberando para fazer na frente do imóvel por não ter espaço atrás. Está 100% da área coberta, né? Sem opção. Maria, mas eu acredito que essa drenagem que está sendo feita Aí tá, vai tá na resolver. cidade vai resolver Vai essa resolver questão. essa questão de fossa. E ter no plano diretor que não pode abrir um novo loteamento sem ter essa. A questão da A questão da drenagem. drenagem é já dentro da nova norma. Não se vende nada sem. Né, É porque essa drenagem, questão da entrega fossa, loteamento hoje nós para só esgoto. temos uma avenida, né? A questão da fossa mesmo. É, só essa avenida dificuldade Nova- é só a avenida. Avenida Como Mato tem Grosso. essa drenagem nova, vai fazer na avenida toda também, né? Essa drenagem nova, então eu Vai. creio que vai sanar o problema Sim. de fossas. Mais 2 anos. Tudo leva tempo, né? Doutor, mas só para eu entender também essa questão dos veículos pesados, quando desculpa, eu não... Nicole. Quando a Nicole fala, porque assim, como funciona isso nos grandes centros? Porque eu também venho de um município pequeno e essa é uma problemática assim gigantesca, porque eles precisam um supermercado, por exemplo. Não vai ser um caminhão pequeno que vai chegar ali para fazer isso, abastecimento. Aí se cogitou em uma certa época de se criar um determinado horário para que o caminhão possa entrar ali e fazer essa descarga para não ter perigo de atropelar ou complicar o trânsito. Como funciona nos grandes centros? Só para a gente entender, porque realmente eu desconheço. São galpões externos, que eu não sei. Normalmente eles fazem centros de distribuição e aí distribuem com caminhões pequenos nos bairros. Mas aí tem que ver a viabilidade disso, porque às vezes para você trazer para cá, precisa trazer com o caminhão grande, porque é uma vez por ano, às vezes, que o caminhão vem. Então, às vezes, pensar na realidade do município em horários pode ser uma boa. Em alguns municípios de menor porte, a questão de horário é dessa forma. Não, pode, mas vai entrar depois das 10 da noite. Hoje nós temos mercado aí assim, não adianta, chega esses caminhão grande aí, pega São José aí, tá louco. Então, o que vai acontecer? Depois para frente, quem instalar um outro mercado, ele não vai ficar no centro, ele vai... Aí ele vai pensar, ele vai entender que não pode trânsito de caminhão, ele já vai colocar o mercado mais próximo da rodovia. É um depósito além do mercado, né? A pessoa acaba adquirindo outro ambiente para essa entrega. O caminhão interno do mercado é que busca. Distribui. Quando é uma Hoje, cidade maior, é assim. Nicole, só para você ter a parte, depois tem aquele encontro lá no Pantaneira, tudo bem lá, mas assim, eles já começaram, vão fazer o estacionamento de caminhão ali na frente, o pátio. Mas é privado. Privado. E esse evento lá também é privado. Esse é... Isso aí Eu fiz questão de Aí perguntar quando soltaram. É a prefeitura que está fazendo? Não, é parceria convidada. Prefeito, depois disso tem que criar uma lei proibindo o caminhão dentro da cidade. Ele tudo tem que deixar lá, porque senão não adianta ter o pátio, você não proíbe O cara que deixe não para dentro da lá. cidade, né? E aí fiscalização, né? Colocar câmera, falar, fora do horário será multado. Fiscalização eletrônica. Quer arriscar? Arrisca, mas vai receber a multa. Aí vai apanhado e tudo tem um processo. Sempre. Pra se adaptar, né? Em questão de construção vertical, acredito que vai entrar no plano diretor também. Então tem algum Entra estudo em relação ao solo, quanto a gente pode Na lei de uso e descer, quanto ocupação do pode solo. subir. Vai É uma entrar outra, depois. é uma lei satélite, que é a lei Não vai de... ter no plano diretor nenhuma regra. O plano diretor ele está estabelecendo que a lei de uso e ocupação ela vai ser editada em até 18 meses. É um prazo que a gente está dando para atualização dela, a lei de uso e ocupação. Aí na lei de uso e ocupação a gente vai estabelecer quantos pavimentos, acima de pavimento X, Isso. tem que contribuir com a prefeitura ou fazer Agora alguma não vai ter compensação. nenhum impedimento no plano diretor. Não. Tem que trazer isso na lei de uso e ocupação do solo. Que aí é a Secretaria de Infraestrutura que vai estabelecer isso, junto com... Essa tem que andar mais rápido. Uhum. E doutor, Oi. não sei qual que é a ideia do prefeito. Esse anel viário aqui, isso aqui é provisório, tá?
Ah, é? Isso aqui nem considera anel viário. Você vê que ele passa por dentro da cidade. Uhum. Anel viário teria que ser igual como mostrei pro senhor no mapinha ali. Talvez por aqui, né? Exatamente, aqui ó. Daqui uns anos vai Aqui ser é a mais 010, né? Aqui é a 010. Né? 010, é. Só que Passando hoje- aqui por trás o bairro Casa Nova, Jardim Olinda, indo lá na Boiadeira e saindo lá na rotatória da 160. A 160 e a 492. Depois sobe de volta, se for entendeu? o caso. Teria que ser aqui. E para onde que a cidade deveria crescer, ó, prefeito, na minha opinião? Para cá. Tem menos córrego, né? Área mais seca. Aqui, aqui, né? Onde tem a madeireira, que está tendo pó de serra, que está tendo que tem assoreamento. um monte de... Aqui é onde tem a Onde tem a mancha, indústria. a dificuldade hidráulica está aqui, É. de drenagem. Lá está mais sólido. Lá é o lugar mais apropriado. Né? Assim nós não podemos nem falar ainda, porque vamos deixar construir. Ó. Mas assim... Hoje, por exemplo, a gente vê nas imagens satélite que aqui já tem loteamento. Aqui, assim, o pessoal está tem loteando também. Aqui também. Tem uma área que seria apropriada para loteamento também aqui, depois do cemitério, aquela área muito boa também. Na verdade, essa área aqui tem que ser, né? É o natural. Essa fazenda tinha que sair, porque vocês fechavam um quadrado aqui, ó. Isso Isso aqui é pode tudo lá delimitar desse no plano Irineu, diretor, né? onde que uma vez nós tentamos negociar, comprar uma chácara aqui, ela é de 5 a 10 hectares, cara, tem várias matrículas. Mas quando vocês trouxerem, por exemplo, uma limitação do uso do defensivo agrícola, uma fronteira, para ele não é mais interessante deixar isso aqui. Então, e acredito que no plano diretor também Não, consiga eles delimitar plantavam, uma daí área na de época nós ocupação urbana. debatemos, eles plantavam lá, Então, daí o agora ideal para a gente já colocaram... vir com esse segmento para fazer isso. Né? ele vai ter... Tem espaço até para ele mesmo executar um plano Mas ele urbano. faz o loteamento É. e ganha o dinheiro dele, se for o caso. Ficaria a cidade mais bonita, né? Que ali atrapalha, É, assim ali como é- essas chacrinhas do lado de cá atrapalham também. Bom, basicamente é isso. Alguém mais? Mas essas, por exemplo, aqui onde tem chácaras, elas não são tributadas, não tem cobrança de IPTU, certo? Então, Tem ITR. A partir do momento que ela passa a ser área urbana, nós podemos tributar com IPTU. Aí também já muda. Exatamente. então, e isso tem que entrar no plano diretor, como a margem de extensão urbana. Eles se reuniram, acho que com o prefeito na época. Teve uma movimentação. Sempre tem, Eles sempre há. querem, vai ter uma briga grande aí, tá? Então, isso deixa Mas claro. a gente tem que pensar no foco num todo. É, É o crescimento da cidade, não é o privilégio de alguns. Não. Como é que São José vai prosperar se nós não tivermos uma determinação? Obrigado, Nicole. Trouxe vários insumos aqui para a contribuição, trazendo essa visão da associação comercial, trazendo a visão aqui importante da Avenida Mato Grosso, do desenvolvimento do comércio, o desvio, né, da MT-010, que é tão importante para a gente ter a avenida sempre em boas condições de tráfego, sem buraco, que é essencial para a gente ter uma qualidade, né, do centro. Então, muito obrigado, Nicole, pelas contribuições e a todos os vereadores que estão aqui presentes hoje, ao prefeito e aos servidores também que contribuíram. Se alguém quiser fazer mais alguma fala para a gente deixar registrado, senão vamos dar por encerrada a oficina. Lembrando, pedindo a Nicole, pedindo a todos para estar divulgando o QR Code, para estar divulgando o link da participação da pesquisa, para pedir para os outros comerciantes que não puderam estar presentes aqui hoje, para estar preenchendo a pesquisa, que isso tudo vai virar material e é em cima disso que nós estamos construindo o plano diretor e em cima disso também que vai ser feita as demais leis satélites. Doutor, em questão do plano diretor, entra alguma especificação de educação, de saúde? Não, ou isso é só infraestrutura? A gente entra com diretrizes gerais para a saúde, para a educação, sim. Por exemplo, educação, a gente fala de transporte escolar, rotas, traz diretrizes, mas nada especificamente. Qual que é o seu... Nesses novos loteamentos, um espaço para setor municipal e também com
Então, eu estava até pensando nisso também. Eu acho que nos loteamentos novos, a gente tem que obrigar para o loteador declarar uma área pública. Ele tem que destinar um percentual de área pública. Para isso, não só para uma pracinha, não só para um lazer, mas que tenha também um tamanho suficiente para um posto de saúde. Saúde e escola. E escola. Esse é o básico aí que a gente precisa ter. Por exemplo, os florais em Cuiabá, o Belvedere, essas coisas, eles têm que contribuir devolvendo para o município, que eles fecham ruas e etc. Eles têm que contribuir devolvendo alguma infraestrutura para o município. Então, às vezes, eles constroem uma creche, às vezes, eles constroem um centro comunitário e devolvem isso para o município. Teria como também colocar, né, nessas novas construções, também um espaço também para a questão religiosa, um espaço para a igreja. Eu acredito que deve ter alguma coisa na questão do município, de ter um acesso, um incentivo do município em relação às religiosas, não sei se existe. Hoje a gente já tem a própria o Código Tributário, né, que incentiva e facilita a instalação. Isso. Então, os centros religiosos ele já tem diversos benefícios fiscais para... Não paga IPTU, não paga... Só paga as taxas de funcionamento só. Mas depois ele já não paga mais. Tá. Não. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Bom dia, obrigado pelo trabalho. Vamos lá fora tirar foto. Valeu. Deixa eu...